Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convoco o nobre vereador Márcio Garcia para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da terceira sessão extraordinária, em 19 de junho de 2013. Presidência dos senhores vereadores Luiz Carlos Ramos, primeiro vice-presidente Laura Carneiro, segundo suplente. Às 14h30, com a presença dos senhores vereadores Elton Babu, Tiago Carribeiro, Márcio Garcia, Luiz Carlos Ramos, Leonel Brizola Neto, S. Ferraz, Professor Washington, Júnior da Lucinha, Carlo Caiado, Marcelo Ará, Doutor Carlos Eduardo, Leila do Flamengo, Eliomar Coelho, Jefferson Moura, Marcelo Queiroz, Tio Carlos, Rosa Fernandes, João Mendes de Jesus, César Maia, Jorginho da SOS, Marcelino de Almeida, Doutor Eduardo Moura, Renato Cinco, Paulo Pinheiro, Átila Nunes, Eliseu Kessler, Doutor João Ricardo, Laura Carneiro, Zico, Guaraná, Jorge Braz, Eduardão, Verônica Costa, Jimmy Pereira, William Coelho, Carlos Bolsonaro, Paulo Messina, Edson Zanata, Alexandre Esquerdo, Vera Lins, Marcelo Piuí, Doutor Gilberto. Assume a presidência o senhor vereador Luiz Carlos Ramos, primeiro vice-presidente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Doutor Eduardo Moura. A convite. Havendo número legal, o senhor presidente declara... Não. Final, né? Encerra-se a sessão às 14h51. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Eliomar Coelho, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Paulo Messina, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Aliás, eu, antes de entrar no assunto, gostaria que fosse solicitado lá na portaria que liberasse a entrada de pessoas na Câmara, porque o que chega de informação para mim é que tem uma enorme fila e eu acho que isso daí não é de bom senso. Não é? Nobre vereador Eliomar Coelho, o pessoal do apoio da diretoria está dizendo que já foi liberado a entrada. Então tá legal. Bom, de qualquer maneira, a sessão de hoje, por incrível que pareça, parece que é uma sessão especial, porque não tem aquela quantidade de vereadores que costuma estar aqui presente em plenário. Mas, de qualquer maneira, eu acho que nós vamos, daqui a pouco, as pessoas adentrando e fazer, eu acho, uma boa discussão sobre o que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, o que está acontecendo, inclusive, no país todo, não só no Rio de Janeiro. Essas manifestações, como eu sempre falo, elas nada mais, nada menos são do que, mais ou menos, o rompimento de um dique que segurava há muito tempo uma diversidade de demandas reprimidas. Então, as pessoas cada vez mais carentes, cada vez mais desassistidas pelo poder público naquilo que você pode considerar como ação essencial para garantir a vivência como nós desejamos nas cidades,
E é claro que várias políticas, principalmente as políticas de caráter social, um pouco deixado de lado por conta de uma prevalência das políticas que eram colocadas em práticas de caráter econômico. Então, realmente, isso daí, a demanda foi se acumulando, e na medida que a demanda ia se acumulando, potencializava-se exatamente, de repente, um avalanche, que é o que aconteceu com o rompimento do DIC. Nós aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o nosso mandato, há muito tempo que tem discutido exatamente a política de transportes que existe na cidade do Rio de Janeiro. O tipo de serviço que é prestado pelos transportes na cidade do Rio de Janeiro, ficando muito a desejar em relação àquilo que nós consideramos a questão da pontualidade, a questão da segurança, a questão do conforto, a questão do preço acessível, exatamente tudo isto que caracteriza o transporte de qualidade. E aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, sempre ficou a desejar na prestação desses serviços essa qualidade. Para se ter noção, nós, por exemplo, temos o hábito de fazer uma prestação de contas, não só eu e meus companheiros de partido, uma prestação de contas nas ruas, e quando nós estamos nas ruas, as reclamações que mais chega até nós é relativa exatamente aos serviços de transportes que são prestados na cidade do Rio de Janeiro. Então, por conta disto, a gente vem trabalhando. Em 2008, aqui na casa, exatamente por conta de uma grande discussão que terminou numa votação que decidiu pela prorrogação dos serviços de transportes a concessão por mais 20 anos, nós, naquela época, colocamos uma emenda. A emenda tinha como finalidade determinar que o Executivo, a partir daquela data, teria o prazo de 60 meses para organizar, preparar um processo licitatório. 60 meses significa 5 anos, prazo mais do que necessário e suficiente para se fazer isto daí, sabendo nós exatamente da complexidade do tema, em virtude da enorme diversidade de modais que existem na cidade do Rio de Janeiro. Bem, passou já os 60 meses e a licitação que foi apresentada aí como feita pelo alcaide Eduardo Paes, realmente está longe de ser aquela licitação. Porque o processo licitatório, no nosso entendimento, ele é um instrumento que o Executivo tem nas suas mãos para a promoção dos ajustes ou reajustes que são necessários no sistema de transporte da cidade do Rio de Janeiro. Então, isso daí não foi feito de forma alguma. Não foi feito, e a prova é tanto que 3, 4 meses antes da licitação anunciada acontecer, a própria Prefeitura tinha feito uma avaliação dos serviços prestados pelas empresas de ônibus na cidade do Rio de Janeiro. E a conclusão que chegou é mais de uma dezena delas que foram listadas e tornadas públicas através da mídia, quer dizer, mais de uma dezena de empresas desaprovadas pela qualidade péssima dos serviços que eram prestados aos usuários de transporte na cidade do Rio de Janeiro. Então, é claro que a gente aqui na casa sempre tentou dar uma contribuição, através da nossa ação de legislador, para tentar melhorar esses serviços, fazer com que a qualidade realmente existisse e chegasse a quem depende desse serviço, mas, infelizmente, nós nunca conseguimos. Realmente, há uma caixa preta, exatamente em relação aos contratos, essa é a verdade, que existe entre o Executivo e o sindicato que representa os empresários de ônibus na cidade do Rio de Janeiro. Por conta disto, nós resolvemos preparar uma solicitação que já foi protocolada e vai ser encaminhada à mesa diretora para a instalação de
uma comissão parlamentar de inquérito, cuja finalidade, cujo objetivo é exatamente abrir a caixa preta que existe em relação aos contratos feitos entre a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e os empresários de transportes através das suas entidades de representação. Com esta comissão parlamentar de inquérito, nós entregamos, conseguimos, temos 27 assinaturas, 10 a mais do número necessário, considerado suficiente. Agora, como é que se dá a tramitação aqui dentro? Ela foi protocolada, ela é encaminhada para a mesa diretora e a mesa diretora vai decidir pela instalação ou não. Decidindo pela instalação, e a instalação o nosso pedido, a nossa solicitação está muito bem embasada, tecnicamente, muito bem fundamentada, o que nós acreditamos que realmente a decisão vai ser pela instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, não só porque é uma necessidade, como também é uma exigência da sociedade carioca que hoje está nas ruas, exatamente reclamando uma forma totalmente diferente, um novo modelo para o sistema de transporte da cidade do Rio de Janeiro. Portanto, isto daí, depois que a mesa diretora decidir pela instalação, ela vai encaminhar aos partidos, através dos blocos existentes aqui na casa, a indicação de nomes para compor a comissão. Depois dos nomes indicados e composta a comissão, marca-se uma data para a instalação e, no dia da instalação, já será apresentado todo um roteiro de como que será conduzido os trabalhos da comissão. Então, nós estamos às vésperas de entrar em recesso e, entrando em recesso, os trabalhos aqui na Câmara vão parar, não existirão, mas nós vamos continuar nas ruas, coletando assinaturas, exatamente para quando começar os trabalhos. No dia 1º de agosto, a gente ter aqui uma lista enorme, exatamente de abaixos assinados, para ser entregue à mesa diretora como reforço da nossa solicitação, já com a participação efetiva da sociedade, da participação efetiva dos moradores que estão participando dessas manifestações mais do que legítimas, né? Então, companheiros e companheiras, eu queria deixar muito claro que esta casa está tendo uma oportunidade, e isto eu acredito que realmente nós vamos dar essa resposta para a sociedade, exatamente fazendo esta comissão parlamentar de inquérito funcionar e mais, fazendo com que os resultados delas seja mostrado para a sociedade com toda a transparência e a forma como realmente funciona. E mais, a conclusão dela será a construção de uma proposta para o novo modelo do sistema de transporte da cidade do Rio de Janeiro, de acordo exatamente com aquilo, não só que é o desejo, mas que é o sentimento e a opinião dos moradores da cidade do Rio de Janeiro. Então, senhor presidente, eram essas considerações que eu gostaria de fazer e vamos aguardar, vamos continuar, esperar que haja a instalação, seja confirmada e nos preparar exatamente para fazer um belíssimo trabalho e entregar à população do Rio de Janeiro aquilo que ela merece. Uma proposta que vai ser entregue exatamente ao Executivo para trabalhar um modelo do sistema de transporte conforme a cidade do Rio de Janeiro e seus moradores merecem. Um abraço, eram as considerações. Próximo orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Paulo Pinheiro trocou com? O vereador
O vereador Paulo Pinheiro inverteu a ordem, portanto, o nobre vereador César Maia dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, antes de mais nada, cumprimentar o vereador Elomar Coelho pela iniciativa. Mais do que iniciativa, eu fui o primeiro a assinar como apoiamento pelo trabalho que foi feito de construção de um ambiente que levasse, finalmente, os vereadores a apoiar a sua iniciativa. Eu, pessoalmente, recebi para mais de 300 e-mails, perguntando se eu tinha assinado ou não. Claro, com todos os vereadores recebendo também, mostrando que, de novo, as redes sociais funcionaram nesse caso. Acho que seria muito difícil que Vossa Excelência conseguisse as assinaturas nesse prazo, sem a pressão das redes sociais, que Vossa Excelência mobilizou com muita competência política. Então, parabéns. Hoje, o jornal Estado de São Paulo, no seu editorial, porque é uma proposta feita pelo vereador do PPS, da cidade de São Paulo, Ricardo Yang, que é semelhante à proposta do vereador Elomar Coelho. E o editorial da Folha de São Paulo, ele reforça essa proposta. Os vereadores de São Paulo terão hoje, excelente oportunidade para dar uma primeira resposta às marchas que paralisaram a cidade. Basta que ponham em votação e aprovem a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o setor de transportes públicos na capital paulista. Nessa mesma Folha de São Paulo, algo que, para quem se acostumou durante tantos anos com a rebeldia do PT, nós temos uma matéria onde lendo, o secretário de Transporte de São Paulo, Gilmar Tato, disse ontem que uma CPI na Câmara Municipal para investigar o sistema de transporte da cidade seria usada para achacar os empresários. É o PT governando. Quando o PT era oposição aos governos, ele propunha a CPI. Agora a CPI é proposta não pelo governo e ele acha que vai haver achaque de empresários. Aspas, sou totalmente contra, porque CPI, geralmente, quando se instala, é para ficar achacando o setor, não é para resolver e tirar dúvidas, fecha aspas. Disse Tato, que é deputado federal, licenciado pelo PT. Lastimável. Ontem, a presidente Dilma Rousseff, ela reuniu os governadores e prefeitos das capitais que, de uma forma decepcionante, para dizer alguma coisa, se comportaram como cordeirinhos. Não é possível que manifestações, que pressões, que esses mesmos governadores e prefeitos que tenham recuado em relação à tarifa não tivessem nada a dizer. Mais grave, ouviram, essa transmissão foi dada divulgação e depois se abriu a palavra e que a televisão estatal foi incapaz, a televisão estatal foi incapaz de manter no ar a palavra, que disseram que foi bastante moderada, de governadores e prefeitos. Por favor, vereador Raimon. Senhor vereador, eu queria, assim, só porque eu perdi um pouquinho ao início da fala de Vossa Excelência, o senhor está citando o PT, não é isso? Não. Mas nessa citação, o senhor está citando, Eu estou citando um membro do PT, é isso? O secretário de Transportes da Prefeitura de São Paulo, Sim. o deputado federal Tato do PT, numa declaração, entre aspas, à Folha de São Paulo. Pois é, só para deixar um pouquinho claro,
né, que o PT, como um partido de mais de 1 milhão de filiados, que é um partido que tem, inclusive aqui nessa casa, posições diversas, Vossa Excelência é prova disso, é conhecedor disso, o PT é um partido que, na verdade, nos permite, inclusive, nos posicionarmos diversamente. A presidenta ontem, quando falava, por exemplo, do plebiscito e falava da instituição de uma Assembleia Constituinte para tratar da reforma política, sem tirar as questões jurídicas que alguns já estão falando, que é ou não é constitucional, sem tirar isso, a gente virou de tal forma, senhor vereador, que, assim, se a presidenta der o céu, alguém vai dizer assim, mas esse céu não está tão azul como a gente quer. Então, a gente está na vitrine, e tem que estar na vitrine mesmo, né? Quem não está na vitrine é o DEM, de Vossa Excelência, quem não está na vitrine é o PSDB, quem não está na vitrine é o PSOL, a gente está na vitrine, e aí a gente toma muita pancada mesmo, e é normal tomar pancada, mas quero dizer que dentro do Partido dos Trabalhadores estamos muito atentos a tudo isso, todos estamos muito atentos, inclusive na direção municipal do Partido dos Trabalhadores, há muito entendimento diverso, em relação, inclusive, à CPI proposta pelo vereador Eliomar Coelho. Então, o PT não pode, como nada, né, pode ser tomado a sua parte como fosse o todo. É só para dar esse entendimento, que eu sei que Vossa Excelência o tem, mas para ficar mais claro na expressão falada. Muito obrigado. Vereador, eu vou reforçar o que Vossa Excelência disse, que no momento crítico como esse, é natural que dentro dos partidos as opiniões elas oscilem. Agora, o mais curioso é quando um dirigente do PT oscila dentro dele mesmo. Quem? A presidente Dilma Rousseff, que ontem propôs um plebiscito para uma constituinte. E agora, há 2 horas atrás, reunida com o presidente da OAB, voltou atrás. Ela não quer mais a tal constituinte e o tal do plebiscito. Eu fico pensando, ora, lá se vão, dia 15, nós estamos aqui no dia 26, lá se vão 11 dias. E que tenho certeza que todos nós políticos, os nossos grupos internos aos partidos, os partidos, se reuniram, discutiram, conversaram, como disse o vereador Eliomar Coelho, afinal de contas, vamos avaliar que quadro é esse, e há dúvidas. Mas a presidente da República, cercada de politólogos, sociólogos, assessores, publicitários, dirigentes partidários, ela atrai a nossa atenção, vai ao Jornal Nacional, ao Jornal da Record, ao Jornal da SBT, ao Jornal da Bandeirantes, e nos informa a todos nós que haverá uma constituinte, um plebiscito. Ontem à noite, eu fui solicitado pelo meu partido para opinar sobre as medidas. E hoje, eu abri meu ex-blog, primeiro item da nota trata de reforma política. Dilma propõe uma constituinte específica. Constituinte para reforma política foi expediente que Hugo Chávez usou, sendo depois copiado por Correia no Equador e Morales na Bolívia. Essa é discussão interna nossa. Já de noite, a posição, pelo menos da direção do partido, ela correspondia a essa avaliação dessa proposta. Isso, com 4 horas ou 5, da presidente Dilma Rousseff, fazia a proposta dela. Agora eu me pergunto, e ela mesma, com o seu grupo, sua equipe de ilustrados, de intelectuais, de políticos, de publicitários, que testaram a proposta, que submeteram, vai ver, através de vídeo, em grupos de pesquisa qualitativa, 12 horas depois, a presidente da República recua da proposta. Eu só posso chegar a uma conclusão, desculpe, eu só posso chegar a uma de 2 conclusões. Ou ela está completamente transtornada, abalada com esse quadro, ou ela se sente
acuada. Ou as duas coisas. É alguma coisa que certamente vai levar aqueles que participam das manifestações, aqueles que não participam, aqueles que são a favor, aqueles que são contra, a seguinte conclusão: está faltando presidente nesse país. Não há presidente nesse país, em 12 horas, oscilar em questão tão delicada, tão grave. Nenhum jurista comunicou para ela o peso ou as consequências dessa posição dela, os 5 pactos. Nenhum jurista. E olha que é cercada de grandes juristas. Aliás, o ministro Lewandowski, ontem mesmo de noite, disse que concordava até. Será que o Márcio Tomás Bastos não foi ouvido? Então, eu acho que essa manifestação toda que está acontecendo, ainda sem uma agregação, porque as redes sociais são indivíduos, e essa agregação é muito complexa. Ela se dá no tempo. Isso todos nós aprendemos com Gabriel Tarde, que foi um grande microsociólogo francês do final do século passado. É todo um processo em ondas. E eu pergunto, se é para fazer emenda constitucional, eu acho que a melhor de todas era aquela proposta na Constituinte, do qual eu fiz parte, com muita honra, pelo deputado constituinte Lisânias Maciel, do Rio de Janeiro, que ele propôs, e perdeu por pouco, ele propôs incluir o sistema de recall, em que, a partir de uma ou maioria congressual, ou de um apoiamento de uma certa porcentagem dos eleitores, a qualquer nível de governo, se podia votar o recall do principal executivo. Eu acho que está na hora. Está na hora de, se quer fazer emenda constitucional, que se siga aquela proposta do deputado federal constituinte do Rio de Janeiro, Lisânias Maciel, e que se inclua na Constituição brasileira, dada as condições para isso e critérios, um sistema de recall. Nesse momento, o plebiscito que se precisa é o plebiscito do recall da Presidente da República, para saber se ainda conta com respaldo para concluir o seu período de mandato. Apenas isso, presidente. Muito obrigado. A presidência, antes de convocar o próximo orador, lembra, senhores vereadores, que o tempo destinado à primeira parte do grande expediente é de 10 minutos. Portanto, eu peço que respeitem os seus tempos para que todos possam falar. Próximo orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente de trabalho, vereador Paulo Messina, hoje se apresentando aqui de visual novo, senhores vereadores presentes, imprensa, cidadãos que ocupam as galerias, nós gostaríamos de repetir para alguns que chegaram depois o que o vereador Eliomar Coelho já falou aqui no início, e alguns dos senhores que entraram aqui depois não ouviram, a questão da entrega, quando houve a entrega na mesa, quando foi protocolado o pedido de instalação da CPI. Foram conseguidas as 26 assinaturas e, uma vez protocolado, segue o ritmo da casa, que é um prazo para que ela seja aprovada ou não, e aí, posteriormente, para que seja composta através de mecanismos do regimento interno da casa. Então, aquela preocupação inicial da dificuldade de se obter as assinaturas, que o vereador Eliomar Coelho tinha pensado anteriormente, foi realmente vencida. Os vereadores da casa entenderam
pelo menos 27 vereadores compreenderam isso bem, provavelmente outros ainda possam se colocar ao lado dessa CPI, e o pedido que era feito por todos passa a poder ser uma realidade. Realidade essa que precisa muito, muito do acompanhamento de toda a sociedade. Nós vamos necessitar muito que a sociedade, representada por todos os grupos que existem aí, e evidentemente, vocês que estão aqui presentes na galeria, estão dando uma demonstração de que não há nenhum problema, ao contrário, é um prazer e uma importância muito grande essas galerias estarem cheias. Nós gostaríamos que ficasse assim sempre. Da mesma maneira que os jornais em geral, as emissoras de televisão, a opinião pública, fala da dificuldade de muitos políticos, sejam eles do Poder Executivo, sejam eles do Poder Legislativo, entenderem o que está acontecendo. Todos nós, tanto aqueles que inicialmente imaginavam que era uma coisa, quanto outros que agora estão vendo o lado melhor de todos esses manifestos, estão entendendo que algo novo está surgindo e que nós vamos aprender a cada momento. Eu sou pediatra e eu lembro muito bem o que a gente pediatra fala para as mães, para a mãe, para o pai, para a avó, quando a criança nasce, quando a criança começa a se desenvolver, quando a criança começa a andar. Ela não sabe andar, mas ela aprende com uma facilidade enorme quando ajudada por todos. É exatamente isso que nós queremos colocar agora. A presença, isso é muito importante para vocês entenderem e para os outros que ainda estão lá fora que vão entrar entenderem. Vocês estão aqui exatamente para cumprir a sua missão, a missão de cidadãos que vêm aqui cobrar de nós, parlamentares, a execução daquilo que vocês acham importante e que nós temos que estar aqui dando uma resposta para vocês. Essa resposta hoje foi dada. Não há nenhuma preocupação, ninguém aqui imagina que vocês estejam aqui, vão fazer outra coisa a não ser protestar quando tiver que protestar, reclamar quando tiver que reclamar e cobrar quando tiver que cobrar. E é exatamente isso a função da sociedade numa democracia. Esse primeiro passo foi dado. A CPI pode ser instalada. Não foi instalada. A CPI pode ser instalada. O que se conseguiu até agora, no pedido aberto pelo vereador Eliomar Coelho, pedido do vereador Eliomar Coelho, assinado pela bancada do PSOL, assinado por outros vereadores, de instituição de uma comissão parlamentar de inquérito, começou esse seu caminho. Esperamos agora que a outra parte, que é feita pela Casa, seja feita e que nós possamos ter o mais rápido possível o início dos trabalhos da CPI. E eu queria agora falar um pouquinho sobre o início, sobre por quê, qual é a razão de termos uma CPI. Eu tenho conversado quase que diariamente com vários jornalistas, alguns estão até que presentes hoje. E é muito difícil de entender, os jornalistas têm muita dificuldade, o cidadão comum que não trabalha diretamente com isso tem mais ainda, é muito difícil entender como é que se processa esse encaminhamento da discussão do preço das passagens de ônibus. O prefeito da cidade publicou no Diário Oficial alguns dias atrás, dizendo que a prefeitura tinha completa transparência sobre a metodologia do cálculo das tarifas de ônibus. E aí ele apresenta uma fórmula que é claramente o contrário do que ele diz. A fórmula é impossível de ser entendida. É uma fórmula matemática, não dá para entender o que está ali. E por isso, uma das funções que essa CPI terá é exatamente compreender, traduzir para o português o que está escrito naquela equação. Traduzir com os técnicos responsáveis por isso. Por quê? Porque hoje nós temos muitas dúvidas em relação à utilização real daquela mesma. Nós não estamos nem discutindo aquela equação estranha, como já foi dito até pelo vereador César Maia, que abre colchete, abre aspas, abre parênteses, pula travessão, ou seja, é um negócio complicado. Mas mesmo assim, mesmo que a gente não entenda aquilo, a gente fica sem entender outros fatos. Por exemplo, no preço da passagem, que agora foi reduzido, mas que tinha sido aumentado,
Nós gostaríamos de saber, com absoluta clareza, se foram computados os recursos que esta Casa, de uma maneira, na minha opinião, incorreta, aprovou a redução do imposto sobre serviço. Esta Casa autorizou que as empresas de ônibus diminuíssem de 2% para 0,01% a cobrança de impostos. Isso significa, senhores, e isso a gente não consegue encontrar em nenhuma explicação da Prefeitura. Por quê? Esses dados são dados que se obtêm nas cópias das leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias que essa Casa sempre aprovou. Em 2012, com essa redução aprovada pela Casa, os empresários de ônibus deixaram de gastar, a Prefeitura deixou de receber R$ 47.429.466. No ano seguinte, este agora, 2013, a renúncia fiscal, dinheiro que os empresários deixarão de recolher, serão R$ 51.875. Em 2014, serão mais R$ 56.496. Em 2015, R$ 59.603. Em 2016, o ano da Copa, serão R$ 62.700. Ou seja, isto aí dá uma média de R$ 55 milhões de reais por ano que os empresários de ônibus deixam de recolher para o governo, que o governo fez uma renúncia fiscal com o voto desta Casa, e que agora é preciso que esse recurso entre em algum lugar no preço da passagem, porque os proprietários de empresas de ônibus, 4 consórcios, vocês sabem que houve uma licitação, eram 47 empresas de ônibus, dessas 47, 40 se juntaram em 4 consórcios, e esses 4, que representam o controle de 4 ou 5 famílias, dominam os contratos entre a Prefeitura e as empresas de ônibus. Mas tem mais um pequeno detalhe, já para caminhar para o meu encerramento, está ali a luz vermelha. Além disso, o governo deu mais dinheiro para as empresas de ônibus, que nós não sabemos se está computado no preço nesse cálculo fenomenal de ônibus. Fizeram um contrato que é muito esquisito, muito estranho. Por quê? Porque é um contrato feito. Quem entrega os serviços hoje, quem recolhe o dinheiro dos passageiros e transporta os passageiros, são 4 consórcios. Mas quem assina o contrato com a Secretaria Municipal de Educação é o sindicato das empresas de ônibus, chama-se Rio Ônibus. É um contrato para quê? É um contrato para usar o validador de ônibus. O validador é aquele negócio onde se passa o bilhete único. As escolas municipais do Rio de Janeiro tiveram inseridos nas suas instalações o validador de ônibus. E o controle das passagens, o controle da assiduidade dos alunos, que no meu tempo, no tempo da maioria das pessoas, e ainda agora, era feito pelos inspetores, passou a ser feito. A chamada agora quem faz é a Rio Ônibus. Ou seja, quem controla, o inspetor de alunos da Prefeitura do Rio de Janeiro, num contrato assinado com a Secretaria Municipal de Educação, é a Rio Ônibus. Só que isso ela não faz de graça. Ela está cobrando por esse contrato 50 milhões em 2011, cobrou, 75 milhões em 2012, cobrou, e 49 milhões em 2013. Olha, senhores, e este dinheiro, diga-se de passagem, a Prefeitura paga a Rio Ônibus por esse contrato com recursos do Fundeb. Recursos que a Constituição Federal diz que devem ser resguardados para tratar do transporte de alunos. Estamos usando isso, estamos cedendo o dinheiro do Fundeb para a Rio Ônibus. Então, nós temos aqui 2 grandes grupos de recursos que, se somados, os 2, desde que começaram até o ano da Copa, eles darão um volume de em torno de 600 milhões de reais. Ou seja, metade do Maracanã que o Sérgio Cabral reformou. Metade do dinheiro do Maracanã, se é verdade que foram 1 bilhão e 200, 600 milhões, ou seja, é meio Maracanã tipo FIFA. Isso vai ter que ser esclarecido. Será que isso está sendo levado em conta como recursos que as empresas de ônibus estão recebendo? Mais ainda, senhores, para a gente encerrar, que eu estou vendo que
nobre vereador de novo visual, que eu quis saltar o seu novo visual hoje, vereador Paulo Messina, lembrar o seguinte: uma comissão parlamentar de inquérito, ela precisa fazer o quê? Fazer um inquérito, avaliando uma série de dados. Se existe caixa preta, caixa branca, caixa amarela, ou seja, o que significa dizer isso? Que tem coisas, recursos, condutas que não estão sendo vistas até agora. E é esta comissão parlamentar de inquérito que tem condições de fazer isso, dentro da lei, dentro do que manda a Constituição brasileira. E é isso que se espera, tanto vocês estão aí, quanto todos nós que assinamos aqui a Constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito, é isso que nós esperamos que aconteça, que todas essas explicações sejam dadas, que sejam explicadas de uma maneira clara, que até agora nós não entendemos. Porque a única vez em que foi pedido ao prefeito pela imprensa, a imprensa cobrava do prefeito, como era a equação do aumento de preço, ele colocou a equação. Continuamos sem entender o que acontece. Por isso, pedimos a todos os senhores, para encerrar, e evidentemente que esperamos que a sessão de hoje, era importante ter sessão hoje, que era importante nós conversássemos com todos vocês sobre isso. Que nós, que a Casa Legislativa, dissesse a vocês, sejam bem-vindos nessa casa. Nós não temos absolutamente por que temer a presença de vocês aqui. Vocês estarão aqui cumprindo um ato de cidadãos, vindo aqui cobrar daqueles que são responsáveis pelo parlamento da cidade do Rio de Janeiro, aquilo que nós deveríamos e temos que fazer. Por isso, agradecemos a presença de vocês e pedimos a vocês que continuem sempre nos fiscalizando, sempre através das redes sociais, da presença física, nos ajudando a ter este trabalho de fiscais, que somos parlamentares fiscais dos atos do Poder Executivo. Muito obrigado, senhor presidente. A presidência dá conhecimento aos senhores vereadores que ainda há 8 vereadores inscritos. E para poder garantir a palavra de todos, é importante que a gente possa respeitar os tempos de cada um. Próximo orador inscrito é o nobre vereador Jefferson Moura, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos e todas que participam dessa sessão. É muito bom ter nessa casa homens e mulheres dando vida a um espaço que há muito não reflete os interesses do povo da cidade do Rio de Janeiro. Eu estou vereador há 4 meses. Estando vereador da cidade do Rio de Janeiro, pude, na última semana, assistir, acompanhar e participar ativamente de um processo que transforma o Brasil, de um processo que transformou o Brasil. Os que saíram do Facebook, os que aos milhares e depois aos milhões saíram às ruas da cidade do Rio de Janeiro, o fizeram por democracia, por participação popular, por defender a educação e a saúde públicas, dizendo um não ao prato feito servido nos últimos anos na política brasileira. Um questionamento profundo, um questionamento não só àqueles que estão no poder. A presidenta Dilma Rousseff hoje tenta requentar um prato feito, o prato feito da reeleição garantida, o prato feito de uma lógica política onde a liberação de emendas, a nomeação de porteiras fechadas, as articulações não republicanas como o mensalão, passaram a fazer parte do cotidiano da política brasileira. Um prato feito onde o respeito aos interesses dos cidadãos, das cidadãs, do povo brasileiro, foi relegado a segundo plano. Nesse prato feito estava escrito e previsto que no ano que vem a Copa do Mundo e depois as Olimpíadas serviriam para comemorar um Brasil que deu certo. Em uma semana, essa história mudou no Brasil. E nós precisamos apreender essas lições.
essa história que começou a mudar, que está mudando o Brasil, precisa ser canalizada por um processo onde a desconfiança real daqueles que querem se apropriar da política brasileira, da política na cidade do Rio de Janeiro, seja superada pela democracia direta, pela participação popular, pelo direito dos cidadãos e das cidadãs participarem e definirem os seus rumos. Na Islândia, é verdade, um pequeno país europeu, no entanto, hoje os recursos tecnológicos estão disponíveis para isso. O Brasil está fazendo agora o cadastramento biométrico. Na Islândia, se está reformando a Constituição através da internet, das redes sociais. O que está acontecendo no Brasil, a mudança do curso histórico da política brasileira, nos coloca um novo desafio. A perspectiva de uma reforma política ou de uma constituinte que tenha o atual Congresso Nacional como base, já nasce morta. É preciso pensar uma nova legalidade na realidade brasileira, que possibilite a eleição para um mandato específico, sem financiamento privado de campanha, e esses parlamentares eleitos especificamente para um mandato que apresente uma proposta de reforma política submetida a um plebiscito popular. Essa é a única alternativa para que nós possamos ter garantia de sucesso, de êxito. Eu parabenizo aqui, de público, a iniciativa do companheiro Eliomar. A iniciativa de pautar nessa casa, de dar voz ao que estava colocado nas ruas pelo movimento Passe Livre, ao pautar nessa casa a necessidade de uma CPI que discuta a situação do transporte público. Mas a nossa tarefa, a nossa luta só está começando. Não tem saída para averiguar o que significa essa fórmula, já falada aqui por outros companheiros, né? PC igual a POX vezes 0,21 vezes ODI, mais 0,03 vezes ROI, mais 0,25 vezes VEI, mais 0,45 centavos vezes MOI, mais 6 centavos vezes DEI, igual a 2,95. Ora, senhores, não dá para entender. Ninguém entende. Mas isso não tem solução. Ninguém entende, não é por acaso, não. Ninguém entende, não é por acaso, não. Se nós pegarmos alguns dados, nós vamos ver que na composição dessa planilha, quando a gente analisa que o ODI é o óleo diesel, que o ROI é a rodagem por quilômetro, que o VEI são os ônibus, etc., etc., nós vamos ver coisas aqui que são incompatíveis com a realidade. Na composição do cálculo da tarifa na cidade do Rio de Janeiro, se coloca como investimento constante, como peso para se calcular a tarifa, dá-se um peso ao custo da mão de obra de 43,80%. Se nós pegarmos a reivindicação do Sindicato dos Rodoviários de 8% de aumento, nós vamos ver que alguma coisa não bate nesse cálculo. Isso não é assim por acaso. Então, eu saúdo a iniciativa do companheiro Eliomar Coelho, mas quero dizer para vocês e para vocês, para além de nós que estamos aqui, para aqueles que estão acompanhando essa sessão online, para aqueles que estão difundindo nas redes sociais o que acontece aqui. Não há saída por dentro dessa casa. Não há. Se nós aqui conseguirmos aprovar nesse plenário a CPI, isso não é para desanimar, não, é para dar mais força à nossa luta e para passar limpo uma reflexão sobre a institucionalidade brasileira e para passar limpo uma reflexão sobre a institucionalidade na cidade do Rio de Janeiro. Se nós conseguirmos aqui aprovar essa CPI, companheiros, nós vamos ter a presença do companheiro Eliomar como propositor garantida. Os outros 4 nomes a serem indicados como titulares da CPI serão indicados pelo bloco do governo, o Bloco por um Rio Melhor, formado pelo PMDB, pelo PTC, pelo PTB, pelo PRB, pelo PSB, pelo PSDC, pelo PSL e pelo PTB. Nós teremos 4 membros em 5 ligados ao governo. Nós precisamos passar isso a limpo. Quero, apenas antes de conceder a palavra ao companheiro Raimond, registrar que a minha crítica intransigente ao bloco conservador, formado, encabeçado pela presidente Dilma, com setores majoritários do PT e do PMDB, que praticam
cotidianamente uma ação antidemocrática no Brasil, não me deixa cego a homens e mulheres de valor que construíram o Partido dos Trabalhadores e que militam com honestidade de coração, ainda estando no Partido dos Trabalhadores. Aqui vai fazer uma parte um desses companheiros, o vereador Raimon, por favor. Vereador Jefferson, muito obrigado pela parte. Eu queria, porque quando o vereador César Maia estava falando, eu respeitei a luz acesa para não tirar o tempo do vereador, porque eu não estava inscrito, e eu acabei me inscrevendo ali para falar, mas eu sou o 9º da lista e, portanto, o tempo não vai me permitir falar, então só me desculpe de tomar esse pequeno à parte, até para refazer um pouquinho a fala. E antes de refazer a fala, eu queria dizer o seguinte: na Alerj, quem presidiu a CPI do transporte das barcas foi o PT, para deixar isso claro. Na Alerj, quem foi relator da CPI das milícias foi o PT, foi o deputado Gilberto Palmares, a CPI presidida pelo deputado estadual Marcelo Freixo do PSOL. Então o PT não foge à luta não, mas o PT não se reúne na casa do presidente do partido para resolver as coisas em um petit comitê, não se reúne num bar de esquina para discutir e para decidir pelo 1 milhão de filiados. O PT é um partido, a distarte de todas as dificuldades que um grande partido passa, é um partido que discute democraticamente. E aqui eu queria ressalvar, reafirmar o meu orgulho do posicionamento da presidenta Dilma em todas as suas manifestações sobre as manifestações das ruas. Mesmo a de ontem, ligada à de hoje. Quando ontem ela anuncia a possibilidade de uma constituinte para tratar da reforma política e de um plebiscito, ela se reúne hoje com quem? Com nada menos que o presidente da OAB, presidente do STF, presidente do Senado. E aí, ela é convencida. Qual que é o problema de um governante ser convencido? Quero lembrar aqui, o prefeito César Maia está aqui do meu lado, a quem eu respeito. O prefeito César Maia, as massas clamaram por acabar com a aprovação automática e Vossa Excelência não ouviu as massas. A presidente Dilma ouviu hoje setores importantíssimos da sociedade brasileira que a convenceram. Um governante tem que se permitir ser convencido. Então, voltar atrás, não acho que seja uma lástima. Quero aqui ratificar, confirmar o meu orgulho de ter ouvido ontem a presidenta Dilma, de entender os encaminhamentos que ela está fazendo. Ela está escutando, está ouvindo, está propondo. Os royalties de petróleo para a educação não são depois das manifestações. Os royalties de petróleo para a educação já são uma proposta que precisa ser apreciada pela Câmara dos Deputados, que não tem sido apreciada. Ô, vereador, muito obrigado pela parte, desculpa ter tomado o seu tempo. Para concluir, com todo o respeito que eu tenho pelo vereador Raimon, é evidente que a presidente Dilma Rousseff não está entendendo nada que está acontecendo no Brasil. Na verdade, quem tem certeza, ou acha que tem certeza, que está compreendendo os milhões que estão nas ruas, é porque não entendeu nada, é porque não está ouvindo. Eu não falo isso para o vereador Raimon, não, que é um companheiro de luta nessa casa, que eu respeito, mas eu falo isso para aqueles, inclusive os que têm filiação na tradição da esquerda brasileira como eu, que precisam refletir. O nosso olhar tem que ser para além das bandeiras, para além das bandeiras baixadas. As bandeiras não foram baixadas no dia do ato. O nosso olhar tem que ser porque nós, inclusive, que temos uma filiação na tradição da esquerda brasileira, não estamos conseguindo dialogar com esse novo fenômeno. Porque nós não sabíamos, e ninguém sabia do que ia acontecer no Brasil. Mas o que importa mesmo, é que a história está sendo construída nas ruas, de maneira democrática, com a atuação de setores progressistas que saem às ruas pela primeira vez e que estão refletindo. É como uma grande tsunami que nesse momento vai varrendo tudo. Essa tsunami daqui a pouco terá que se canalizar. E o nosso desafio será se essa canalização irá irrigar a construção de um outro Brasil, gerando flores, gerando esperança, gerando participação democrática, ou se continuará gerando espinhos, como no cotidiano dessa Casa e do Congresso Nacional. Obrigado, senhor presidente. Esse debate vai continuar. Tenho certeza que poderei fazer uma parte na fala do companheiro Raimon. E nós aqui precisamos refletir seriamente sobre a situação da democracia brasileira. É preciso democratizar a democracia, é preciso, para além dos desafios que são enormes, darmos vazão aos nossos sonhos. Os desafios são grandes, mas os nossos sonhos são maiores. Obrigado. A presidência
Novamente, peço, senhores vereadores, tenham atenção aos seus 10 minutos, porque ainda tem os últimos dois vereadores, doutor Eduardo Moura e Raimon, vão acabar não tendo tempo para utilizar a sua palavra. Próximo orador inscrito, novo vereador Leonel Brizola Neto, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a voz do povo é a voz de Deus. E para elucidar e dar um exemplo, né, senhor presidente, senhores vereadores, eu queria relembrar uma história política, viu, vereador Raimon e Jefferson Moura? Um governador, primeiro governador negro do Rio Grande do Sul, Alceu de Deus Colares, na construção de mais de 92 escolas, na verdade, centro integrado de escola pública, o CIEP, teve muita dificuldade na bancada no Rio Grande do Sul. E falaram por ali que tinha desvio nas escolas, aquelas coisas, e tentaram abrir uma CPI contra o governador que estava construindo escola. Você sabe qual foi a atitude do governador Alceu de Deus Colares? E aí eu queria falar para o líder do governo, Guaraná, para ver se ele aprende com os mais velhos. O líder do governo do PDT na época da Câmara foi ao governador: governador, vão abrir uma CPI, o que eu faço? Ora, o que você faz? Você é o líder. Se seu nome não for o primeiro da lista, você não é o líder. E depois do seu nome como líder do governo, tem que vir a assinatura de todos do partido. É isso que deveria acontecer nessa casa. O primeiro da lista a assinar deveria ser o vereador Guaraná. E depois a bancada do PMDB inteira. E todos os vereadores assinarem essa CPI. O que acontece nessa cidade, e o povo teve que ir à rua para chacoalhar a cabeça dos nossos governantes, é que o povo está sendo tratado como sardinha em lata nos ônibus. O BRT está 300 anos atrasado. São caríssimos também. Está um colapso na cidade, no transporte público. O trabalhador demora mais horas preso dentro do transporte público do que exercendo sua profissão. Então, eu parabenizo aos corajosos vereadores que assinaram essa CPI, ao Leomar, que vem lutando por isso há muito tempo, e chegou a hora dessa casa dar uma resposta. Dar uma resposta por o que acontece na nossa cidade, por esse cartel que se formou, que inclusive tem ramificações por dentro da família do seu Cabral, governador do estado. O rabo é muito maior. O rabo é muito maior. Porque, inclusive, sua família defende, é defensora na justiça dos trens, do metrô. Ora, no mínimo, é um conflito de interesse. Em lugar no mundo algum aceitaria um governador e um prefeito que se comportasse dessa maneira. Um prefeito que não cumpre a lei orgânica do município. Um prefeito que prometeu na campanha e apresentou outra proposta no seu governo. O artigo 413 da nossa lei orgânica é vedado o monopólio de áreas por empresas na exploração de serviços de transporte coletivo rodoviário de passageiro. Artigo 420, presidente Messina, na ocasião,
420, o município manterá e preservará o sistema de transporte de passageiros em bondes em Santa Teresa e o centro da cidade. Cadê? Ora, a falta de transparência nos contratos, né? O lucro das empresas. Qual é o medo de a gente transparecer? São Paulo fez. Por que a gente não pode fazer aqui também? Vocês têm esse direito é de vocês, é de todos nós. É o direito à informação. Lembrando que existe uma lei de livre acesso. E por que nos ocultam? Qual é o custo total desses grandes investimentos na nossa cidade? Dos estádios, dos BRTs, uma ponte linda, bonita, removendo a população e os trabalhadores. Remoção indiscriminada na nossa cidade, a privatização dos espaços públicos, sem contar na saúde que foi entregue para uma empresa cuidar da saúde do povo do Rio de Janeiro. Então essa casa tem o dever de mostrar uma resposta para o que está nas ruas. Porque quinta-feira passada eu estive na passeata e na manifestação, e o que eu queria relatar, vereador Eliomar, a manifestação era extremamente pacífica, jovens de 15, 14, adolescentes, senhores e senhoras, pais, inclusive crianças, estavam ali exercendo seu direito constitucional de manifestar-se. O que eu vi, cenas de violência, partiu do governo do Estado. Ora, governador que usa o caveirão para massacrar o povo, governador que fecha escola, fechou mais de 50, que usa escola construída pelo governo federal como base de UPP, dá tiro em professor, tiro de borracha e gás lacrimogênio em estudante, e coloca na cadeia em Bangu um estudante que estava manifestando, inclusive com uniforme de presidiário, e estampa na imprensa, esse governador não tem legitimidade para governar o nosso Estado. Não tem. Essa casa tem o dever de questionar o governador e o prefeito Sérgio Cabral. São dois empresários, não governantes. São empresários. Estão vendendo a nossa cidade, estão vendendo o governo do Estado. A rua está gritando. A palavra de ordem da rua era: fora Cabral, Cabral é ditador. Agora mesmo, na Maré, inúmeros mortos em confrontos inadmissíveis em 2013. Parece que tem mais de 13 mortos. E, no entanto, é um silêncio. Então, isso não é só a CPI do ônibus, tem que ser CPI da saúde, da educação, de como um governador se utiliza do empresário, o empresário mais rico dessa cidade, desse país, essa complacência de viajar no seu jatinho, ou de tirar foto com guardanapo na cabeça, ao lado do empresário que ganhou todas as obras da cidade da Delta. Ué, acabou? Em qualquer outro país sério, eu vou concluir, senhor presidente, que eu sei que tem outros oradores, em qualquer outro país mais sério, esses não governavam mais. Esses não participariam mais desse governo porque mentiram ao povo, enganaram o povo. E agora o povo vai cobrar na urna, vai cobrar na rua. E na urna também. Porque esses que estão aqui, e essa hegemonia de um partido único, no Rio de Janeiro é um caso à parte, vivemos numa ditadura moderna, essa hegemonia de um partido só. O PMDB domina as duas casas legislativas, o executivo, com braços no judiciário. Ora, não faz bem para a democracia.
Então eu venho a essa tribuna dizer que parabenizo aos vereadores que assinaram a CPI do transporte, parabenizo o vereador Leomar, que vem lutando por isso há muito tempo, desde quando eu assisti aqui, meu irmão era vereador, vi o Leomar nessa discussão, para a gente mostrar à sociedade que a Câmara de Vereadores não pode ser um mero despachante de luxo do prefeito Eduardo Paes. A Câmara de Vereadores tem que honrar os seus votos e, principalmente, não estar divorciada da população que está na rua pedindo qualidade nos serviços públicos. Mais educação, senhor presidente. Obrigado a todos. Próxima oradora inscrita, nobre vereadora Tereza Berger, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadoras, vereadores, imprensa, galerias, eu tenho assim a alegria de fazer uso desta tribuna num momento tão importante para a democracia brasileira. Eu não poderia deixar de manifestar o meu total apoio às manifestações que estão ocorrendo em nosso país, pois todos nós sabemos que elas são legítimas, fundamentais à democracia e inerentes a ela. Há algumas décadas, muitos de nós questionávamos a passividade da nossa sociedade, que muitas vezes, diante de casos da maior gravidade, casos de corrupção escandalosa, se mantinha em silêncio, quase como que adormecida. E muitas vezes, quando iam para as ruas, a manifestação se reduzia ao que nós costumamos chamar de meia dúzia de gatos pingados. Não resta dúvida que o aumento das passagens de ônibus foi como que a explosão da tampa de uma panela de pressão. A população deu o seu grito de basta aos desmandos, à corrupção, aos privilégios, aos conchavos, à falta de autonomia e à nefasta subordinação dos poderes, especialmente do poder legislativo em relação ao poder executivo, onde, como infelizmente acontece neste parlamento, o prefeito, com sua base aliada, massacra o ideal e as posições daqueles que se opõem às suas iniciativas, que muitas vezes não correspondem aos anseios da sociedade. Iniciativas, senhores vereadores, galerias, todos que nos escutam neste momento, como a simples apresentação de emendas a mensagens do Executivo, tornam-se, muitas vezes, uma verdadeira maratona para que consigamos as 17 assinaturas obrigatórias à sua apresentação. Infelizmente, eu digo com muita tristeza, alguns colegas chegam a perguntar ao líder do governo se assinam ou não aquela emenda. Ou até mesmo ao Antônio Sá, que é o representante do poder executivo, representante do prefeito, sim, aqui nesta casa. Eu acho até que a presença dele aqui já é uma declaração da intromissão do poder executivo no poder legislativo. Nada contra o Antônio Sá, que eu até aprecio, acho que é uma pessoa de grande valor,
Pessoalmente, nada contra você, sabe? Mas eu acho que, ao invés de você estar aqui, deveria estar ocupando, quem sabe, uma secretaria no governo Eduardo Paes, porque eu acho que competência não falta a você. Eu falava da dificuldade na apresentação de emendas, na coleta de assinatura, simples assinaturas, que muitas vezes não, nem corresponde ao voto do vereador que assinou aquela emenda. E nós todos sabemos que a apresentação de emendas é um legítimo direito do vereador e do nosso mandato. Agora, eu pergunto o seguinte: se nós não podemos apresentar emendas, se nós não podemos ir contra tudo que o Executivo nos impõe, porque a grande maioria que ele tem aqui nesta casa acaba aprovando, tudo mesmo, eu me pergunto, o que nós estamos fazendo aqui? É uma pergunta que fica aí para os senhores. Eu falava em emendas e CPIs. Eu, com muita alegria, Eliomar, eu vi que 27 vereadores aprovaram, ou melhor, assinaram a sua proposta de instalação de uma CPI. Mas eu vou mais além. Não tinham que ser 27 vereadores, não. Tinham que ser todos. Tinham que ser todos, sim. Infelizmente, ou felizmente, porque pelo menos você conseguiu maioria para que a sua CPI, ou melhor, a proposta da sua CPI passasse pela mesa, porque o que vai acontecer daqui para frente, eu não sei. Nós vamos aguardar. Nós sabemos, e eu quero deixar muito claro, desde o primeiro momento, eu apoiei, e assinei e apoiei irrestritamente a sua proposta de CPI. Não poderia ser diferente. Afinal, a Secretaria de Transportes e as empresas de ônibus têm muito a nos esclarecer, principalmente esse contrato, começando pela planilha de custo da tarifa. Como chegaram a esses valores que são cobrados? Sem falar na demora da instalação de ar-condicionado em todos os veículos, que me parece é uma das cláusulas do contrato, sem falar nas câmeras em todos os veículos, sem falar nas melhorias que deveriam ser feitas nos terminais dessas linhas, onde os motoristas muitas vezes não têm sequer banheiro químico para ser usado. Olha, são tantos os descasos que a CPI proposta pelo vereador Eliomar Coelho já se tornava necessária e urgente há muito tempo. E, como eu disse há pouco, deveria ser objeto de assinatura de todos os vereadores desta casa. Esta CPI, ser instalada, e eu espero que assim seja, dá a esta casa e à população do Rio de Janeiro o direito de conhecer e abrir a caixa preta dos contratos firmados entre o poder público e as empresas de ônibus, que, diga-se de passagem também, prestam um péssimo serviço à cidade do Rio de Janeiro. Por último, senhores, eu quero deixar desde já a minha posição muito clara em relação a que o poder público venha subsidiar os 20 centavos que teriam sido dados inicialmente no aumento das passagens e depois voltado atrás. Isto é um absurdo. As empresas de ônibus, senhores, já foram isentas de ISS aqui nesta casa,
lei aprovada pelos senhores vereadores, ao invés de pagarem 2% de ISS, numa total tapiação, pagam 0,01%. Isto é brincadeira. Sem contar o que já foi citado aqui anteriormente por outros colegas vereadores, os mais de 50 milhões do Fundeb, que vão para o Rio Card, que faz o controle dos alunos nas escolas públicas do município do Rio de Janeiro, a frequência dos alunos. Eu sou professora. Essa é uma atribuição ou dos inspetores ou dos professores, até para estabelecer uma proximidade maior no início das aulas com os alunos. Fica aqui o meu protesto, sim, e dizer aos senhores que nós sabemos que para que o prefeito possa assumir esses 20 centavos na tarifa de ônibus, ele deverá encaminhar uma mensagem a esta casa. E desde já eu me posiciono. Sou contra as empresas de ônibus que assumam, já ganham muito. Muito obrigada, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o nobre vereador. Três minutos. Está contando, vou fazer. Nobre vereador Renato Cinco, eu vou precisar terminar às 15h40. Obrigado, senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, todo mundo que está hoje aqui na Câmara Municipal, boa tarde. Infelizmente, me sobraram menos de 3 minutos para falar por conta do horário da sessão. Então, eu quero priorizar o que é mais importante. O povo está nas ruas porque o povo não aceita mais viver em uma das sociedades mais desiguais de todo o planeta. Na Turquia, o estopim foi a luta para preservar uma praça. No Rio de Janeiro, no Brasil, o estopim foi a luta contra o aumento das passagens. E o poder público precisa entender que nós estamos perto de uma crise de legitimidade, com a população não acreditando mais nos partidos políticos que se revezaram no poder depois da ditadura militar. Hoje, o poder público tem 2 caminhos a seguir: escutar a voz das ruas ou reprimir os movimentos. E é muito grave que desde quinta-feira o governador do Rio de Janeiro tenha optado pela repressão brutal e sistemática aos manifestantes. E eu faço aqui uma advertência aos meus colegas e à mídia. Nós estamos no tempo do YouTube. Não adianta nada a Rede Globo colocar um helicóptero em cima da Assembleia Legislativa e dizer que vândalos estavam quebrando a Assembleia Legislativa, para 5 minutos depois ela ser desmentida com imagens no YouTube da população cantando o hino nacional e sendo atacada por bombas. Por bombas. Que fique claro para os políticos e para a grande mídia: o tempo da mentira e da manipulação fácil já passou. Ou nós respeitamos a verdade que acontece nas ruas, ou
vamos todos para a vala do descrédito, vamos todos para a vala daqueles que vão perder o respeito da população. Eu faço um chamado a toda a sociedade carioca e à imprensa que pare a violência do governador Sérgio Cabral. Ontem, em resposta a uma manifestação de moradores da Maré, a polícia invadiu a favela e, segundo seus moradores, já matou mais de 13 pessoas. Mais de 13 pessoas. E se a imprensa acha que vai justificar essas mortes, dizendo que eram bandidos, ela está muito enganada, porque a população já está nas redes sociais contando a brutal repressão que aconteceu contra o povo da favela da Maré, em função do seu direito livre de manifestação. Basta de violência, governador Sérgio Cabral, tenha bom senso, atenda às reivindicações do povo e pare de se comportar como um ditador fascista. Encerrada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o nobre vereador Eliomar Coelho, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Paulo Messina, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Conseguimos 27 assinaturas que nos possibilitou protocolar o nosso pedido de instalação da CPI dos transportes da cidade do Rio de Janeiro. Conseguimos 27 assinaturas graças à mobilização dos moradores desta cidade nas ruas. Agora, eu vou explicar, porque muitas pessoas ficam perguntando o que vai acontecer daqui para frente. Protocolado, segue para a mesa diretora. A mesa diretora decidirá se instala ou não. E a esperança nossa é que a mesa diretora jamais irá contra os reclamos das ruas, jamais irá contra os anseios e desejos deste pessoal sofrido e massacrado pela prestação dos péssimos serviços de transporte da cidade do Rio de Janeiro. Decidida a instalação, a mesa diretora enviará para os partidos, através da representação de blocos existentes nesta casa, a indicação de nomes para compor. São 5 nomes. Indicados os 5 nomes, está composta a comissão e então anuncia-se exatamente o dia da instalação. E no dia da instalação, nós já vamos apresentar todo um roteiro e cronograma de trabalho e contamos com a presença de vocês nas audiências e trabalhos para que realmente não haja nenhuma reversão daquilo que nós queremos. As pessoas também perguntam qual é o objetivo da CPI. O objetivo da CPI é abrir uma caixa preta que existe na relação entre poder executivo municipal e os empresários de transportes urbanos na cidade do Rio de Janeiro.
Hoje, o alcaide Eduardo Paes está dando declarações à imprensa, dizendo que vai abrir a caixa preta e vai, inclusive, dar transparência à planilha de cálculo que justifica o aumento dos preços de transportes. Pois bem, aqui eu tenho um documento do nosso mandato de 2010. Em 2010, nós fizemos um requerimento de informação solicitando 27 informações a respeito de como funcionava o sistema de transporte na cidade do Rio de Janeiro. Prerrogativa nossa como vereador. Destes 27 itens, poucos foram respondidos, a maioria jogado para o espaço. Isto em maio de 2010. Depois, em setembro, é que vem a resposta. Fizemos em maio as perguntas e a resposta em setembro. E agora ele está dizendo que vai dar transparência. Por que ele não deu essa transparência naquela época? Por que ele não fez isso naquela época? Então, o que nós queremos com essa CPI? Nós queremos com essa CPI, primeiro, nós temos que verificar como é que esta planilha existe, como é que ela é composta, item por item. Segundo, nós temos que saber como que acontece o fluxo financeiro dessas empresas de transporte da cidade do Rio de Janeiro. Terceiro, nós temos que saber como é que opera a fiscalização do Executivo Municipal em relação ao trabalho dessas empresas. Quarto, nós temos que saber por que é dado tantos subsídios aqui nesta casa, inclusive um subsídio que foi dado do ISS 0,01%, contrário à Constituição Federal, que diz que o valor mínimo é 2%. Mas nós vamos querer saber como é que acontece as relações trabalhistas dessas empresas. Nós temos uma ação popular que, inclusive, tenta desfazer esta função dupla do motorista e trocador ao mesmo tempo. Queremos saber por que isso continua. E, companheiros, queremos saber, acima de tudo, por que na cidade do Rio de Janeiro nós não temos aquele transporte de qualidade que oferece aos seus usuários exatamente pontualidade, segurança, conforto e, acima de tudo, o preço acessível. E mais, nós vamos concluir esta CPI. Eu tenho absoluta certeza, com a participação efetiva de vocês, acompanhando passo a passo dos trabalhos realizados pela CPI. Nós vamos chegar à conclusão com a construção de um novo modelo para o sistema de transportes na cidade do Rio de Janeiro. Vamos entregar isto para o Executivo Municipal e exigir que seja cumprido, porque este é o desejo da população, daquele que mora, daquele que trabalha, daquele que circula e daquele que se diverte na cidade do Rio de Janeiro. Pede. A parte, vereador Eliomar. Cedo uma parte para o nobre vereador. Boa tarde. Boa tarde, amigos. A questão da mobilidade urbana, dos transportes públicos, sempre foi tratada de forma secundária ao longo do tempo. O Rio de Janeiro, na contramão das grandes cidades mundo afora, concentra no transporte rodoviário a grande demanda de usuários, o que contribui para atravancar ainda mais o trânsito, proporcionando desconforto para os passageiros que passam horas a fio dentro de um ônibus. Comprovadamente, esse serviço de transporte rodoviário nessa cidade, que é uma concessão pública, não vem atendendo aos anseios da população, prestando um serviço ruim, onde áreas da cidade contam com poucos ônibus, enquanto outras áreas ditas mais nobres têm ônibus até demais. Mas toda a cidade sofre com a ausência de ônibus, principalmente na madrugada. Isso sem falar ao desrespeito, ao enorme desrespeito contínuo
ao direito de gratuidade aos estudantes e às pessoas da melhor idade. Além, como meu companheiro vereador Leomar falou, da absurda dupla função de motorista e cobrador. Nesse primeiro semestre de 2013, aconteceram N acidentes trágicos, aonde o que temos de mais valor foi perdido, que é a vida. Inúmeras vidas foram perdidas nesses acidentes agora, no primeiro semestre, que envolviam o transporte rodoviário. Atribuo isso à ganância dos empresários que reduzem, sim, o mercado de trabalho, tirando vaga dos cobradores e, ao mesmo tempo, colocando uma carga descomunal de estresse sobre os ombros dos pobres motoristas, que ao invés de prestarem unicamente atenção ao trânsito, que já é um estresse muito grande, tem que ficar fazendo conta e dando troco aos passageiros. Aí eu faço uma pergunta: como não vão haver fatalidades com um serviço rodoviário como esse? E é exatamente essa deficiência do transporte público que está sendo alvo de protestos em todo o país, que questionam não só o valor das passagens, mas a qualidade do serviço rodoviário prestado ao povo carioca. E sendo esse serviço uma concessão de serviço público, urge que seja prestado a serviço da população usuária. E foi exatamente por essa razão pela qual eu assinei o pedido pela abertura da CPI para apurar as irregularidades desse setor. Sou sim a favor da transparência, a favor do certo, a favor da qualidade do serviço público prestado. E, fundamentalmente, sou pelo respeito ao povo carioca que me deu a confiança de seu voto para representá-lo aqui nessa honrada Casa de Leis, pela qualidade, eficiência e transparência no transporte público. Boa tarde para todos e para todas. Obrigado pelo espaço. Vereador Eliomar Coelho. Terminamos com a leitura, é um diagnóstico, de forma resumida, do que é os serviços de transportes aqui na cidade do Rio de Janeiro. Aqui nesta casa, é bom que se diga que é difícil se aprovar qualquer matéria que contraria interesse dos empresários de ônibus. Então, eu tenho a impressão que chegou o momento de darmos uma resposta à sociedade desta cidade, à sociedade carioca, em relação àquilo que a sua população merece em termos de tratamento dado relativo aos transportes da cidade. Acho as manifestações que estão acontecendo nesta cidade não são de graça de forma alguma. As manifestações que acontecem nesta cidade é o rompimento de um dique que segurava a diversidade de demandas reprimidas existentes na cidade do Rio de Janeiro. Então, isto daí, companheiros e companheiras, nós temos que admitir que a cidade do Rio de Janeiro, com as suas mobilizações de forma ordeira, com as suas manifestações, colocando para fora a indignação em relação a como tem sido tratado até os dias de hoje na relação entre executivo municipal e a população da cidade do Rio de Janeiro. Não existe diálogo. Se agora está aparecendo na televisão, aparecendo na mídia, é exatamente por conta do foco que existe em cima das manifestações do clamor público. Então, nós não podemos, de forma alguma, descuidar. A organização tem que continuar. Esta organização tem que ser ampliada. Esta organização tem que ser consolidada. E nós não podemos, de forma alguma, sair das ruas enquanto não for realmente atendidas reivindicações justas e legítimas que estão colocadas através dos cartazes expostos exatamente pelos militantes que participam das manifestações. Portanto, companheiros e companheiras, aqui
na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Hoje é um novo momento para nós conseguir estas assinaturas, para que realmente pudéssemos protocolar o pedido de CPI. Vocês não sabem o que significa isto em termos de reversão da compreensão de 27 vereadores desta casa em relação às necessidades do nosso povo. Sofrido, massacrado, espezinhado. Aqui, quando acontece que morre uma pessoa porque o motorista arrancou, a pessoa ficou pendurada, torna mais uma vítima, a gente vem e denuncia, as providências não são tomadas como deve. Não existe atitudes até hoje da Prefeitura, a não ser aquelas atitudes que até agora têm beneficiado os privilégios e garantido exatamente aquilo que sempre teve os empresários de transporte da cidade do Rio de Janeiro. Não é brincadeira quando a gente vem aqui e faz a denúncia de que a Secretaria Municipal de Educação faz um contrato com as empresas de ônibus e as empresas de ônibus colocam validadores nas escolas públicas para controlar a frequência dos alunos. Isso daí quem tinha que fazer era a Secretaria de Educação e não a FETransport. Mas, de qualquer maneira, por conta disto, carreia para os cofres da FETransport cerca de 50 milhões de reais. Isto daí, é claro que os moradores tomam conhecimento, os moradores ficam indignados e os moradores começam a potencializar dentro de si a revolta que, de forma concreta, é explicitada nas ruas. É isso que nós estamos assistindo na cidade do Rio de Janeiro. É isto que está acontecendo neste país inteiro. E a Caixa Preta, é claro que a CPI nossa, o objetivo é a abertura da Caixa Preta em relação aos serviços de transporte. Mas outras caixas pretas deverão ser abertas na cidade do Rio de Janeiro. A Caixa Preta da Educação, a Caixa Preta da Saúde, que a gente denuncia o tempo todo aqui, o companheiro Paulo Pinheiro, que vive aí denunciando a questão como as OS estão administrando os serviços de saúde na cidade do Rio de Janeiro, ficando a desejar em relação àquilo que é sua função de assistir através do poder público, aquilo que realmente merece o cidadão, a cidadã. Nós fazemos outras caixas pretas, a Caixa Preta da Habitação, a Caixa Preta da Assistência Social, e temos que tratar de desmontar esses esquemas de repressão, que aí sim eles investem o dinheiro. Nós temos acompanhado, e não é de hoje, inclusive já quis fazer uma CPI aqui, não consegui o número de assinaturas, que era a CPI das remoções, porque na cidade do Rio de Janeiro, com a justificativa de que ela tem que acolher exatamente esses mega eventos, Copa do Mundo, Olimpíadas, tem sido feito remoções de pessoas que moram há 30, 40 anos nos seus locais de moradia, remoções de forma truculenta, totalmente desumana, desrespeitando minimamente a condição de dignidade que deva ter o morador da cidade do Rio de Janeiro. Esta CPI nós não conseguimos. Não conseguimos. Provavelmente, se tivesse existido uma mobilização semelhante a esta que existe agora, provavelmente a gente teria conseguido e provavelmente a gente teria realizado aqui exatamente uma comissão parlamentar para verificar o que estava acontecendo por detrás destas remoções. A semana passada eu tive numa escola pública do município do Rio de Janeiro, uma escola pública, nobre vereador Raimon, de excelência, Escola Municipal Silveira Sampaio, em Curicica, uma escola de excelência. Está lá acabando. Lá tem um polo de artes, onde as pessoas têm saído de lá, inclusive com os ensinamentos adquiridos, como artista plástico, como cenógrafo, ou seja, várias atividades, essas pessoas têm, inclusive, se notabilizado. Teatro. Então, já desmontaram o teatro que existia no 4º andar, para
substituir por uma sala de aula. Já acabou a biblioteca e a sala de estudos para ser substituído por uma sala de aula. E eu perguntava, mas por que isso está acontecendo? Não, porque aumentou a demanda de matrículas na escola. Se aumentou a demanda de matrícula nas escolas, o que tem que se fazer? Construção de escolas, construção de mais escolas. Mas isto ele não faz. Prefere exatamente jogar o dinheiro aí na construção e nas intervenções urbanas que estão acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, preparando esta cidade para ser uma cidade elitizada, preparando esta cidade onde realmente vai haver a mercantilização das nossas vidas individuais e coletivas. E não é isto que nós merecemos, não é isto que nós queremos, e, portanto, é por isto que nós estamos nas ruas. E nas ruas nós vamos continuar até a vitória, que é exatamente começar a ouvir o reclamo da população como um todo. Um abraço a todos. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se o prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento de autoria do vereador Jimmy Pereira, que requer na forma regimental a retirada da ordem do dia semanal do projeto de decreto legislativo 12/2013. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da vereadora Leila do Flamengo, que requer à mesa diretora na forma regimental o arquivamento definitivo do projeto de lei 233/2003, que considera a cidade de San Marino, cidade-irmã da cidade do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da vereadora Rosa Fernandes, que requer à mesa diretora na forma regimental a retirada da pauta ordem do dia semanal do projeto de lei 1335/2012. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Marcelo Ará, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto a Pierre e Alex Ambiciano Batista, secretário municipal de habitação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da vereadora Rosa Fernandes, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto a Eduardo Fagundes Carvalho, engenheiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da vereadora Rosa Fernandes, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha Pedro Ernesto ao capitão de corveta Rogério Antunes Machado. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Pela ordem, presidente. Esgotada a pauta Pela ordem, presidente. do prolongamento. Pela ordem, A senhor presidente. presidência dá conhecimento aos senhores vereadores que encontra à disposição para consulta a redação final do seguinte projeto. Projeto de lei número 146/2013, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2014 e dá outras providências. Caso não sofra emenda de redação, será considerada aprovada e irá ao autógrafo nos termos do artigo 249, parágrafo 1º do Regimento Interno. Pela ordem, o nobre vereador Alexandre Esquerdo. Presidente, fazer uma solicitação aqui ao plenário, aos vereadores e toda a galeria, 1 minuto de silêncio em homenagem ao sargento da PM do BOPE, que foi alvejado ontem após a manifestação. 1 minutinho, e nós vamos solicitar também aos moradores inocentes do Complexo da Maré. Presidente. Presidente.
Se vocês deixarem eu concluir a minha fala, eu vou pedir para concluir a minha fala, por favor. Uma questão de educação. Uma questão... Um minuto, por favor. O sargento da PM. Presidente, vamos lá, gente. A solicitação é pela vida, é de um ser humano, é um servidor público, e a minha solicitação é também por todos os moradores que foram assassinados ali no Complexo da Maré. Todos são vítimas, se vocês deixarem eu concluir, todos são vítimas desse sistema político de governo. Então, era um soldado de 42 anos que deixou esposa e 2 filhos. O que eu solicito aqui é 1 minuto de silêncio pela vida desse sargento do BOPE e por todos os demais moradores. Ok? Ok? Vamos proceder a 1 minuto de silêncio. Deixa eu molhar o bico. Verificação. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Luiz Carlos Ramos. Pela ordem, presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Eu gostaria de pedir verificação de quórum. Presidente. Senhor presidente, verificação de quórum. Solicitada verificação de quórum. A presidência solicita aos senhores vereadores que tomem assento em suas bancadas. Primeira bancada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 senhores vereadores. Segunda bancada. 1, 2, 3, 4 senhores vereadores. Terceira bancada, nenhum senhor vereador. Quarta bancada, 1, 2, 3, 4 senhores vereadores. Mesa, 1 vereador. Total 16 vereadores. Não há quórum para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes da presidente de sessão, convoca sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está suspensa, está encerrada a sessão.